Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Tenho certeza que o testemunho de hoje vai impactar poderosamente a sua vida. Aliás, esse testemunho me chacoalhou muito, viu? Quando eu ouvi, eu fiquei extremamente impactada com a história desse homem de Deus que aqui está hoje. Então, já curte aqui esse canal, por favor, compartilha com outras pessoas, comenta aqui embaixo para que outras pessoas também tenham acesso a tudo o que vai acontecer aqui nesse programa hoje. Eu estou feliz porque você conectou e eu tenho certeza que o Senhor vai falar o seu coração. Gostaria muito de te agradecer a presença hoje. Pastor Efigênio, querido, seja muito bem-vindo ao programa Restaurando Vidas. A sua história é uma história de impacto. Eu já fui diversas vezes impactada pelas suas ministrações, pelas suas pregações. Verdadeiramente, o Senhor é um homem que carrega a glória de Deus. E eu gostaria muito de te dar as boas-vindas nesse canal. Seja muito bem-vindo. Amém, muito obrigado, apóstola. Eu que sinto agraciado, né? Saber que, sem dúvida nenhuma, podemos fazer parte da construção de impactar vidas, transformar vidas, né? E contribuir de uma forma bem clara, né? Que é exercendo com maestria, que é o Ministério de Jesus, é testemunhando, né? Então, a partir do momento que nós testemunhamos, as vidas são transformadas. E, sem dúvida, eu creio que esse programa tem, de fato, impactado vidas, ouvido vidas, e eu estou aqui como servo para poder compartilhar aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações. Eu que te agradeço, quero agradecer a senhora, né, o seu esposo, o apóstolo Reinaldo, minha esposa que vai estar vendo lá. A primeira dama que é a primeira dama, né? Ela não é brincadeira não. Essa primeira dama então nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, com o coração aberto para estar vivendo esse tempo de graça, né, de comunhão. Aí. Pastor Efigênio, quando eu escuto o seu testemunho, hoje as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir, o Senhor verdadeiramente é um homem improvável. Deus tirou o Senhor, né, e transformou por completo a sua história. Então eu gostaria que o Senhor começasse contando assim, quem era o pastor Efigênio antes de Jesus? De uma família, né, tradicional, moradores aqui de Cotia, ali do Jardim Cláudio. Meu pai é o seu Algolino, minha mãe é a dona Ana, e aí envolvida de uma família, né, tradicional, mas no curso da vida, algumas companhias, amizades, quando menos esperou, já teve assim o contato com a drogadição, né, com a adicção, com a drogadição. E aí começou um tempo onde que a juventude, a infância ali também, não era tão intenso, né? Mas aí teve um momento, cresci e aí constituí uma família, mas também o cenário só foi em declínio. E aí quando eu menos esperava, eu já estava ali, assim, até a cabeça, né? No usuário de todas as substâncias químicas, tanto lista como ilícita, né? E a gente tem visto como isso tem destruído uma sociedade, né? E como destrói, né? O Senhor chegou a usar que tipo de drogas? Eu costumo falar lá na comunidade, né? Quando eu palestro, né? Trazendo uma mentalidade assim na memória das pessoas, um clínico geral. Porque eu comecei usando a droga, na verdade não foi a droga, eu comecei usando a partir da bebida. Olha que algo interessante, né? Isso, o meu pai veio da roça para cá e trabalhava numa empresa, e só tem que o costume de tomar aquela umazinha para abrir o apetite, né? Aquela cachaçinha, né? O querosene, né? Aquilo ali. E aí o que acontecia? Aí ele comprava e deixava debaixo da pia. E aí ele virava as costas e saía, eu ia lá e tomava um pouquinho. E aí o impressionante que ele trabalhava, aí chegava à tarde, veio que ficar em casa, não era aquele hábito de ir pro bar, da rua, encontrar com o pessoal. E aí nessa daí o que acontecia? Eu não tinha aquele relacionamento, aquela paternidade dentro de casa. Então ele saía e ia pro bar. E quando ele ia pro bar, eu ia atrás, saía sentado na roda, cada um com seu copo ali. Menino, toma aí um doce, sentava ali, mas eu ia lá e começava a beber. Então eu comecei, na verdade, os primeiros usos
seria o álcool, né? Dentro de casa. E aí foi potencializando, aí veio o tabaco, aí começou, aí depois com a maconha, aí depois veio tudo que você pensar, chá de cogumelo, cheirava benzina, cola, éter, cocaína, né? Aí até veio o uso do crack, né? O senhor chegou a ser usuário de crack. E interessante que quando chegou nesse momento, aí foi onde que foi de cabeça. E eu cheguei numa situação muito crítica, porque afetou a minha saúde mental, né? Então, o que que acontece? Nesse momento, eu veio a esquizofrenia. Aí nisso eu já destruiu toda a família, né? Já não tinha ninguém mais próximo do lado, filho, nem nada, já não se importava com mais nada. O senhor era casado nessa época? Nessa época, casado. Já tinha feito? Já tinha meus filhos. Olha, interessante que um dia o meu filho passando perto de mim, ele falou assim, pai, eu falei assim, eu não te conheço, quem que é você? Aí ele saiu ali chorando assim. Tadinho. E aí depois, ele voltou de novo, não sei, meu pai. E aqui naquele momento eu falei bem assim para ele, apóstolo, eu falei assim, eu não sei como, mas nunca mais você vai me ver desse jeito. E aí, naquele momento, ele saiu e foi embora chorando. E 2 dias depois, aí piorou a situação. E aí, onde que eu desci ali no 29, no Rio Cotia, tem uma ponte ali, eu usava crack ali. Eu usei tanto crack, apóstolo, que eu saía na contramão da Raposo Tavares, tentando suicídio. Meu Deus. E aí, algo assim, porque eu não tinha uma perspectiva de vida. E tem uma pessoa chamada Isaqueu, ele mora aqui no Portão, ele é um servo de Deus ali com o pastor Rogério, da Igreja Videira. Eu não conhecia ele na época, ele estava dentro do ônibus de madrugada indo trabalhar. Ele me viu, eu tenho esse testemunho, esse vídeo ele gravado que ele deu, e eu só de chinelo e bermuda, sem camisa, magrinho, indo na Raposo Tavares, na contramão para tentar suicídio. Dentro do ônibus ele levantou a mão, olha, tenha misericórdia da vida. Aí depois de alguns anos, aí ele veio chegando na igreja, tudo já restaurado. Aquilo ali, quando ele viu aquele, ele falou assim, olha, ali foi o ponto de partida também, dele tomar uma decisão no ministério, né? E hoje ele é um discipulador, né? Um presbítero na igreja, né? Tem cuidado no povo, né? Uau. São testemunhas oculares, né? E aí esse é um pouco dessa jornada lá de trás, né? Até um momento de começar uma nova história, né? Sim, mas aí me conta então como é que foi esse encontro do senhor com Jesus que mudou para sempre a sua história, né? Como é que foi isso, pastor? Então, na verdade, o que acontece? Há um tempo atrás, eu já tinha frequentado uma igreja, eu cheguei até um ponto de liderança, de estar servindo, estar cuidando de comunidade local, teve uma intensidade nisso. E depois veio um ponto muito crítico da drogadição. Aí foi nessa época que aí veio a esquizofrenia. Aí nesse tempo, quando veio, me pegaram, eu não sei, pegaram na rua, me deram uma paulada na cabeça e outra nas costas, tentando mesmo aquela loucura de rua, né? E nisso aí eu fui parar no postinho do Atalaia. Aí facharam a minha cabeça, tal, me deram uma camiseta lá. Aí uma dessas funcionárias, dessas enfermeiras, falou assim, olha, eu conheço a irmã dele, eu sei quem que é esse menino. E aí nisso eu fui parar na casa da minha irmã, em Jardim Leonor, da Neura. E aí quando eu cheguei lá, eles deixaram eu na casa da minha irmã, e agora o que eu vou fazer? Falando pro meu cunhado. E o vizinho dela, hoje ele é da Reforma, um policial, né? E chamou ele. E quando chamou ele falou assim, Neura, isso não é uma situação de saúde, de segurança pública, isso é saúde pública. E ele falou assim, mas eu estava, meu irmão, eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Esquizofrênico, não conhecer ninguém. Aí ele falou assim, olha, eu conheço um pastor. O senhor não estava conhecendo as pessoas? Ninguém, eu já não reconhecia as pessoas mais. E a esquizofrenia é irreversível, né? E aí foi nesse cenário, e aí que eles chamaram esse pastor, que é o pastor William, dali do Japão. E aí ele chegou lá e olhou, conversou comigo, e falou assim, vamos embora, eu vou levar você para minha casa. Eu falei assim, não vou embora. Ele falou assim, eu vou levar você para minha casa.
não vou levar você para casa de recuperação minha. Aí eu peguei, fui com ele, entrei dentro do carro. Quando eu cheguei na casa dele, onde que ele morava, aí eu vi uma capela nessa chácara. Não era a casa, na casa que ele morava. Aí eu falei bem assim, me tranca dentro daquela capela. Ele falou assim, eu não posso fazer isso, é casa privada. Eu falei assim, me tranca. Se o senhor me trancar ali, eu vou embora, eu vou fugir. Eu não vou aguentar ficar aqui. Aí ele olhou assim pra mim, ele falou assim, ó, toma isso aqui. Me deu uma Bíblia. Eu falei, isso vai mudar a tua história. E eu entrei pra dentro daquela capela, fiquei 3 dias ali. Lendo a Bíblia, tomava água, ia comer alguma coisa que eles me davam. Nisso aí comecei a melhorar um pouco as dores, mas também a saúde mental não estava clara ainda. Aí chegou o tempo de eu ir para a comunidade terapeuta. Aí quando foi nessa época, eu cheguei na comunidade em um dia, era uma semana, que na época eu me recordo muito bem, porque era um tempo de carnaval. Então carnaval são 5 dias, né? Só tem que ir lá na casa de recuperação, é 5 dias de vigília no carnaval. Direto, só um Direto. de Deus. Não, não tem conversa não. E aí, olha só, o cara esquizofrênico, de rua, tentando suicídio, tudo arrebentado, estourado, e pra vigília, meu. Eita Deus! Tá vendo? Aí eu falei assim, meu, esses caras é doido. Aí eu fui. Aí eu sentei lá e fiquei lá sentadinho. Aí eu peguei assim do meu lado o Novo Testamento. Aqueles azulzinhos, né? Aí nisso aí sai um homem de lá, o que estava pregando, e veio na minha direção, eu sem entender nada. E ele falou assim, olha, essa palavra ela vai entrar na tua mente. E através dessa palavra você vai conhecer as nações, através do seu testemunho. Eu falei, esse cara tá doido da cabeça. E fechei o olho assim, só que quando eu abri de novo, aí eu abri esse Novo Testamento, era Mateus 28, 18 a 20. Uau! Ide por todo mundo. Então recebi poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos, ensinando a obedecer a tudo que eu te tenho ordenado. Aí batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu estarei convosco até a consumação do século, todos os dias. Aquela letra parecia que ela estava pintada de ouro, aquele vinha assim da vez. Eu tomava um choque assim, e de repente eu falei assim, eu vou embora desse lugar, tem alguma coisa de errado aqui. Aí eu saí sem as pessoas perceberem, vi que alguns já tinham ido dormir, passei ali onde que era a cozinha, peguei uma caixa de fósforo e a minha mente, naquele momento, quando eu passei da cozinha, aquele escuridão todo assim, eu falei assim, meu, eu vou arrumar um lugar aqui, vou arrumar um jeito, vou pegar uma pedra. Essa era que estava na mente. Pedra? Momento. É, uma pedra de crack. Ah, de crack. De crack. Eu falei assim, vou achar uma biqueira, eu tenho que arrumar alguma coisa assim para usar. E nisso aí, pois bem, eu vou subindo naquele mato. Aí, de repente, eu escuto uma voz assim do meio do mato, muito forte, que ela vinha de dentro de mim. Bem, era assim, algo assim que eu tremia tudo. E chegava e falou assim, meu filho amado, não vai embora. Aquilo ali, eu falei, o que está acontecendo? Eu olhava, não existia ninguém ali. Aí eu fui entrando para dentro do mato. Entrava para dentro do mato, olhava para trás daquela escuridão e não via nada. De repente eu vi uns vagalumes, olhava para o chão, assim, aquela coisa brilhava. Eu falei assim, não, eu estou doido, o que está acontecendo comigo? E eu fui descendo, descendo. Aí quando eu cheguei lá embaixo, no meio do mato, eu ajoelhei naquela noite, foi assim, se Deus existe, se Jesus existe, ele vai manifestar para mim, senão eu vou morrer aqui. Porque eu não vou dar desgosto para mais ninguém nessa vida. Aí aquela voz falou assim, o que você quer? Eu só falei uma coisa. Revela o teu coração no meu. Ele falou assim, eu vou te carregar você pelas mãos. Meu Deus. Vou suprir você com a minha presença. Te alimentar com essa palavra. E eu abri assim, Aí veio um dia, acordei no outro dia, eu falei assim, meu, o que está acontecendo? E aí a coisa começou a mudar, que se obrigado. Aí começou a mudar um pouco a minha racionalidade. Aí eu pego aquele Novo Testamento ali, eu começo a ler ele para a árvore, para os bichos. Eu comecei a pregar, mas lendo a Bíblia. E aí, um dia, 2, aí vinha a fome, eu via ali uns pés de palmito pequeno, eu entrava assim, rasgava eles comigo.
aqueles moranguinhos do mato, aqueles limãozinhos O senhor do ficou no mato. meio do mato. Aí Quantos dias? veio um dia, 2, no terceiro dia, aquilo ali foi muito forte, que começou um processo de desintoxicação. Começou a sair aquelas... E eu coçava, e aquilo ali dava aquela agonia, sabe? E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? De repente eu comecei a sentir falta, porque a desintoxicação, ela sai para fora pelos poros, mas também ela fecha as glândulas quando ela vem para dentro. E nisso aí eu comecei a sentir falta de ar. E aí foi naquela hora, eu já tinha alguns dias que eu estava ali dentro ali, e aí eu olhei assim pro alto, eu vi uma ave, aqueles montes de cipó, coração. E aí veio uma voz e falou assim, se mata, você é uma desgraça, você não tem jeito, você acabou com a vida de todo mundo. Tudo que chega perto de você é morte, você não tem jeito. E aí naquela hora, eu peguei, olhei para aquele cipó, peguei um pedaço de toco podre que estava lá, eu peguei naquele cipó e eu pendurei nele assim, eu falei assim, me aguenta. Aí eu fiz a forca e coloquei no meu pescoço. O senhor ia se matar. Coloquei, joguei, aquele cipó quebrou a primeira vez. Eu fiz a forca 3 vezes. Na terceira vez eu caí ajoelhado ali no chão. E aí quando eu olho assim, eu vejo assim, uma multidão de crianças. Isso foi que me marcou. Tudo com a forca. Só tem que quando eu vi essas crianças com a forca lá, assim, antes de mim, eu via um monte de osso no chão. E atrás desse osso um monte de gente com a mão levantada para cima, como se fosse a igreja estivesse adorando a Deus ali, uma comunidade. Só tem que aquele Novo Testamento na minha mão assim, eu tinha uma visibilidade que eu vi uma espada na mão. Quando eu apontava, aqueles ossos começavam a mexer. Aí eu chegava nessas pessoas, quando eu chegava nelas, elas se ajoelhavam e começavam a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu falei, se vocês não estão vendo, é isso? E aí eu consigo passar do meio deles. Quando eu vou para fazer assim com a espada para cortar a forca daquelas crianças, é quando eu olho, aí eu vejo de novo o Novo Testamento. E naquele momento, aí eu senti aquela voz de novo falando assim, coloca essa espada na mão dela. E você vai cuidar dessa nova geração. Você vai falar que a única forma é a minha palavra, não existe outro meio de ser transformado. E aí eu fui e coloquei essa palavra na mão daquelas crianças. Aí as forcas começaram a quebrar. E aí elas começaram a sair tudo brincando. Aí vi aquela... Eu falei assim, mas e aí, senhora? Eu falei assim, eu vou te carregar você pelas mãos. Por isso que o símbolo da missão Unidos pela Vida, se você olhar aqui, ó, é um homenzinho com os braços abertos e 2 mãos segurando. Isso aqui é o Senhor me segurando pelas mãos. Amém. Então esse é o símbolo da missão Unidos pela Vida. Pastor Efigênio é líder da Missão Unidos pela Vida, que é um trabalho incrível que ele faz, incrível. Aliás, tem muita história aqui, né? Pastor Efigênio já foi poderosamente usado, depois eu vou contar. O que aconteceu nesse momento, né? Quando foi, aí o Senhor falou assim, eu vou te carregar você pelas mãos. Você vai cuidar dessas crianças para mim. E assim, lá dentro, aí depois de 28 dias, você perguntou quantos dias? Eu fiquei 28 dias nesse local. No meio do mato? No meio do mato. Aí quando eu desci desse mato, eu voltei de novo para a comunidade terapeuta. Aí chegou lá no horário de culto, aí estava o pastor Gessé, ele era um pastor de Jocum, do Acre, que estava na época estagiário aqui na região. E aí quando eu pisei o pé dentro da capela ali no Novo Amanhecer, aí começou aquela presença de Deus, as pessoas sendo libertas, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí as pessoas estavam manifestando, sendo libertas, sendo transformadas, sendo curadas ali. Aí foi que eu disse, aí eu não sabia, eu não tinha discernimento do que estava acontecendo. Aí ele me chamou calma, levou no escritório, aí ele começou a me discipular. Aí foi tendo um entendimento de espiritualidade. E aí, como tinha aquela experiência, né?
E o que eu fiz? Isso que foi o incrível de tudo. Eu comecei a copiar a Bíblia. Aí eu copiei a Bíblia. 2 anos, 2 meses, 16 dias. Não entendia nada, não sabia. Aí nesse período lá dentro, aí passou o meu processo de reabilitação. Aí eu ganhei uma bolsa, aí eu comecei a estudar, voltei a estudar, me formei em Teologia Sistemática pela FAESC, a Faculdade de Nível Superior, que era a antiga Universidade de Shalom. E aí eu comecei a inserir mesmo na obra missionária. Aí comecei de um aluno, passei com um coordenador, depois com um diretor, e o pessoal pergunta assim, quanto tempo você ficou na casa de recuperação? Eu falo assim, eu estou até hoje. Eu não parei. Então, nesse tempo todo, aí depois aplicando muitas palestras de prevenção, né, trabalhando já ali bem intensivo em São Paulo. Aí foi Daniel Beltrão, que você conhece, o Keck, o Liminha, e começamos a desenvolver aquele trabalho ali na Cracolândia. E aí onde eu fiz uma formação também pelo Denarc, que vocês conhecem, e aí eu conheci um desembargador, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, Nilford, dependência química, e começamos a desenvolver um trabalho de prevenção. Ou seja, aquele que estava afundado nas drogas passou a ajudar as pessoas a saírem dela. Isso. E aí o meu retorno para Cotia, depois desse processo tudo já bem avançado, eu voltei de novo para Cotia. Antes que eu voltei a caminhar ali na Igreja Videira com o pastor Rogério. E aí nesse tempo aí o doutor Tuca Miramontes, que era o presidente da OAB, e ele falou assim, olha, eu preciso desenvolver um trabalho aqui. Aí eles foram no Google, né, e viu lá a referência, já estava assim, bem assim, um trabalho bem consolidado. E aí eu vim para a gente fazer esse fórum, organizar na minha cidade, aqui em Cotia. Sim. E aí foi o projeto, Crack, apague essa ideia. Apague? Essa ideia. E aí começamos a desenvolver vários fóruns de dependência química, junto com o Malheiros, eu comecei ao trabalho nesse sentido. E aí foi indo muitos anos, e aí eu comecei a investir muito na minha formação, tanto teológica, aí depois minha graduação de... Não, o currículo desse homem é uma coisa surreal, nem sei quantas faculdades, tanto que a Missão Unidos pela Vida tem diversos cursos, né, teologia, diversas coisas. Pastor Efigênio é uma sumidade em matéria de sabedoria, né, de unção, é algo incrível. E aí, porque eu entendo que aí depois da teologia, foi a pedagogia na minha licenciatura, aí depois eu fiz uma pós em psicopedagogia institucional. E aí onde que eu vi a lacuna, que foi quando eu cheguei, falei com o pastor Rogério, eu vou estar mesmo investindo minha vida, sendo consumindo em treinar igrejas, com a capelania, porque eu vi que alguns departamentos não tinham essa acessibilidade. Sim. Não era você chegar com uma credencial de membro. Não, constitucional tem validação dentro do seu ministério. Agora, para atuar no hospital, no cárcere, na escola, você tinha que cada departamento desse ter a sua especialidade de atuação. E aí eu fui me especializando. A pedagogia eu fui por causa da capelania escolar, por causa das crianças. Então, eu tinha que conhecer essa linguagem de habilidade pedagógica para como que eu vou falar com essas professoras, essas diretoras, para ter, de fato, uma plataforma que vai surgir o interesse delas de abrir essas portas. Então, aí eu comecei, preparamos esse material, escrevemos esse livro, né? Aí tive edição de vários livros, revisão, e aí começou essa história. E hoje, a Missão Unidos pela Vida, nós já temos quase 4.500 alunos formados. Europa, Estados Unidos, Suíça, África, porque hoje no Brasil a nossa capelania ela é apostilada, ela tem a certificado diária. de curso diária. É incrível isso, olha, é o único curso que eu conheço que é certificado por AIA. Se você não conhece, AIA é um acordo internacional de diversos países e esse certificado abre portas para diversos países. Então, se você pensa de repente em fazer missão fora do Brasil, né? Tá aqui um homem que você deve procurar para poder realmente fazer um curso com ele e receber esse certificado internacional. Eu sei, porque eu também me formei por essa instituição tão maravilhosa e também tem esse certificado diário. Quando ele falou que tinha certificado diário, eu falei, como assim o senhor tem isso?
E isso também é um milagre, né? Que Deus abriu as portas para que o senhor conseguisse ser certificado. E é realmente algo muito valioso. Então, a gente vê toda essa transformação, né? Alguém que estava lá jogado nas drogas, com a vida destruída, com a família destruída, Deus restaurou para uma grande obra. E o pastor Efigênio também tem esse trabalho muito forte com as crianças. Ele é muito usado para esse tipo de trabalho de missão infantil, né, pastor? E olha, particularmente, eu tenho um testemunho muito forte. Porque através da sua vida, num café de pastores aqui da restauração, foi que Deus me deu um chacoalhão com relação às crianças. E depois disso, o testemunho é gigante. Quem sabe eu faço um dia um programa contando toda essa história. Não dá para eu entrar no seu programa, né? Mas através disso que veio a escola e agora está vindo o projeto com as crianças. O Senhor foi boca de Deus nessa terra para me chacoalhar com relação a isso. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Porque eu sei a unção que o Senhor carrega com relação a tudo isso. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, eu queria que o senhor contasse também um pouquinho aqui com relação à primeira-dama, né? Porque o senhor teve um primeiro casamento que foi destruído em virtude dessas drogas, da forma que o senhor se comportava. E aí a primeira-dama entrou em cena. E como é que foi isso? Então, a Lu, na verdade, o que acontece? Ali no Jardim Cláudio, nós morávamos do lado. Mas já tinha muitos anos que eu não via ela, não sabia, né? E aí o que acontece? O pai dela veio para cá, para São Paulo, que é do Rio Grande do Sul, com o irmão dela, porque estava precisando de ajuda em relação à drogadição. O outro irmão dela chegou e me ligou, olha, preciso de ajuda, meu pai está aqui, meu irmão está aqui, cara, e você precisa me ajudar. Eu falei assim, não, tá bom, vamos aí, vamos ver o que está acontecendo. Aí nisso aí, eu fui lá na casa do irmão dela, que mora no Panorama. E estou lá conversando com ele, conversei com o irmão dela para estar levando para a comunidade terapeuta. Aí o pai dela ficou muito feliz, já tinha muitos anos que eu não via ele, né? Ele falou, só tem você como filho, e hoje meu filho, você é um pastor. Ele chorou ali. Eu falei assim, e aí tá bom. Aí nisso aí o rapaz lá, o irmão dela, né? Eu só vou levar você para a comunidade, vou ajudar você. E o interessante é que há uns 5 meses desse episódio, eu estava na Praça da Bíblia, ali em Cotia, com um pastor que eu estava liberando material com a equipe que ia para uma viagem missionária na Bahia, um material de literatura para estar evangelizando. E aí nisso aí, o ex-marido da Lu, ele estava vindo, eu conhecia ele, eu falei assim, o que está acontecendo, como é que você está bem, nunca mais vi você. Aí eu olhei bem assim, cara, toma aqui o exemplar desse livro aqui dessa literatura, que é o Evangelho de Marcos, que isso aí mudou a história da minha vida, vai mudar a história, eu não quero saber disso não. Virou e saiu correndo. Não quis nem oração, não quis nada. Aí, quando eu estava lá no apartamento do irmão dela, eu falei assim, rapaz, falando nisso, já tem uns 4, 5 meses, eu vi o seu cunhado, cara, eu tentei dar uma literatura para ele, queria fazer uma oração por ele, o cara saiu correndo, fugiu de mim. Ele falou, como é que é? Você não tá sabendo? Eu falei, não tô sabendo de nada não. Falei, falando isso é sua irmã, cara, como é que tá? Aí quando eu falei, aí todo mundo começou a chorar na sala. Aí ele falou assim, me ajuda com a minha irmã também. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, a bênção é grande. Eu falei, irmão, eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu carrego, ele vai mudar a história da tua família, da tua irmã, do teu pai, de vocês. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Amém. Ele me carrega pelas mãos. Aí ele olhou assim. Aí nisso aí o que aconteceu? Ele me contou a história. Que o ex-marido dela sofreu um acidente com gasolina e morreu queimado. Uau! Aí ele falou assim, olha, a Lu, os 2 filhos dela, que é o menino e a menina, estão tudo com depressão. Eu não sei o que fazer. E aí nisso aí eu já liguei para minha irmã, eu falei assim, olha, liga para essa irmã aqui, fala para ela ir para minha célula, que era da minha célula também, você vai para minha célula. Aí eu peguei o meu filho, aí nisso aí meus filhos, o Hermes era seminarista, e eu falei assim, Hermes, liga para esse rapaz, que é o filho dela. Aí eu peguei para uma líder de jovem, que é a Gabriela, falei assim, ó, Gabi, liga para essa menina aqui, que era a Bia, então nós vamos cuidar dessa família, vamos levar todo mundo para o encontro com Deus. E aí nisso aí a minha irmã ligou para a Lu, aí ela foi para a célula, aí começou na célula, foi ser ministrada.
Aí depois ela foi para o encontro com Deus, aí orando, ela foi batizada no Espírito Santo orando por ela. Aí depois nós fizemos um batismo, nós batizamos 300 pessoas aqui no ginásio. Eu batizei ela. Aí depois ela saiu dali, ela foi para o Instituto de Líder, né? Aí foi aluna minha, então foi batizada no Espírito Santo nas águas e foi aluna minha. E aí nisso aí ela teve uma experiência e aí ela caiu de cabeça, começou a caminhar no ministério. E aí nisso aí também os meninos foram para o encontro com Deus, teve uma experiência e ela orando por eles foram transformados. Então o meu filho discipulou o filho da Lu. E a Gabriela, que ajudou a filha dela, que era a líder dos jovens, hoje é minha nora, é casada com o filho da Lu. Meu Deus! Você vê que a bênção foi sobremodo? Gigantesca, aleluia. E aí, o que aconteceu, apóstolo? Aí, nisso aí já estava essa caminhada, né? E aí, um dia, eu ia para São Paulo fazer uma conferência de capelania. E aí, eu fui para lá, dei a palestra, ministrei. E aí, no final, a missionária, a Glaucia, chegou assim: ô chefe, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: meu, você não sabe. Pergunta para aquela mulher o que ela está sonhando. Eu falei: que mulher? Só tem que nesse período, apóstolo, eu tinha feito um voto de celibatário. E era o 7º ano de celibato. E ela estava estudando, faculdade, tudo, né? Então eu não queria saber. O meu negócio era focado, era ganhar a alma. Era saquear o inferno, destronar ele mesmo, para que de fato a gente alcançar o maior número, né? E nisso aí muito intenso, né? Porque a missão, tanto aqui, e eu todo ano, eu ficava 15, 20, 30 dias dentro da Mata Amazônica, em missão. Então era muito intenso para alcançar essas crianças, né? E aí quando foi que chegou esse tempo, aí ela olhou bem, eu falei: meu, você tá doido, eu vou perguntar nada, vou falar nada. Ela não sabia que a minha filha, eu tinha pedido para ficar na casa da Lu. Porque eu morava no sítio sozinho, e ela ia sair da escola, minha irmã estava no trabalho, não ia ter como. Aí eu falei: ô Luciano, a Tamires não pode ficar? Aí eu falei: sim, pode. Aí tudo bem. Aí, quando terminou tudo, eu estou vindo na Raposo Tavares, dentro do carro, eu tinha um Uno, 2018, tá novinho o carro. E aí vinha, pergunta para ela, eu falei: vou perguntar nada, eu quero saber de mulher não, eu quero saber de casar não, tô de boa, eu tô em paz, tô marchando até, tô ganhando aula, tô vivendo o extraordinário de Deus, até a sombra que passava, o povo era curado, era liberto, e eu não quero mexer com isso não. E quando eu chego lá, para pegar a Tamires, entro na garagem, que ela morava ali na Lares, no apartamento, e era: você quer comer? Você tá com fome? Meu, pior coisa que tem, não oferece comida para missionário, pastor, não. Você pode ter certeza. Aí eu entrei para dentro, as meninas estavam lá. Aí ela foi, me deu o prato lá com a comida, comi, jantei. E aí nisso aí quando terminou tudo, eu falei: vamos embora, minha filha. Eu saí, nem entrei dentro do carro. Quando eu dou na partida, o carro não pega. O carro novinho, zero. Aí eu fui: gasolina tem, centelha tem, e antes disso tudo, minha formação era técnico de injeção eletrônica. Eu tinha centro automotivo, então de carro não mexia bem. Eu fui mecânico da Rally de Sertões, Base. Uau! Desenvolvi vários projetos. Na área de automobilística, eu tenho uns 45 cursos em formação, e sou técnico de injeção eletrônica, né? E aí eu falei assim: não, mas não tem nada. E aí veio aquela voz da missionária: pergunta com quem ela está sonhando. Eu falei: vou nada, vou não tem como. E aí você nada do carro pegar. Eu falei: que crise é essa? Aí eu olhei assim: ô Lu, o que você está sonhando? Ela olhou assim para mim, assustada. Aí eu falei: meu Deus, eu fiz besteira, o que eu estou arrumando para a cabeça? Aí, na casa da mulher, os filhos dela, eu perguntar o que ela está sonhando, é loucura. Aí o carro pega de primeira. Eu falei: meu Deus. Aí eu saí dali e fui indo. Aí minha filha: pai, o senhor tá bem? Eu falei: não tô não, minha filha. Não tô, eu falei: não aconteceu nada, mas eu não tô bem, fiquei em crise. No outro dia cedo eu ligo pro pastor Rogério: pastor, preciso falar com o senhor. Mas agora, pastor, tem que falar com o senhor não tá entendendo, eu fiz uma besteira, eu acho que aconteceu alguma coisa. Ele falou: mas que besteira, cara, o que tá acontecendo? Você recaiu de novo? Não é nada, que recaiu o quê, pastor? Eu preciso conversar. Não dá para falar pro telefone. Apóstolo, naquele momento, aí depois eu chamei, fui lá, tô lá no escritório do pastor. Falei: pastor, bati a nache. Sabe aquela irmã? Você fez assim: sei, aconteceu isso, assim. Ele olhou na minha cara e começou a rir da minha cara. Pastor Rogério.
Eu dei um tapa na mesa, pá, você tá louco, rapaz? O que você tá de brincadeira comigo? E a pastora Irlene do lado, foi, pastora, você tá rindo também, você tá brincando comigo? É sério, a mulher era viúva, os filhos dela, pastora, você tá louco? O que eles vão pensar? Eu fui na casa da mulher. Mas escuta, o senhor perguntou se ela tava, com o que ela estava sonhando. Ela te respondeu? Não, escuta só. Eu já tô curiosa. Não, escuta só o negócio. Aí nisso aí ele falou assim, meu, vocês é bobo. Todo mundo já tá orando por vocês. Eu falei que orando, a igreja, os filhos, todo mundo. Eu falei assim, o que vocês não conheceram de pequeno, tal, a história de vocês? Eu falei, não quero mexer com isso não. Não quero não. Isso tá errado. Eu falei, pastor, e é o seguinte, o que eles vão pensar? Nós vai chamar essa irmã que eu tenho que pedir perdão para ela. Aí, tá bom. Nisso aí, o pastor foi, chamou a Lu, pastor Rogério, pastor Helena. Aí chegou lá no quartinho do discipulado. Aí ela foi e contou que a vida inteira ela sonhava que ela era apaixonada por uma pessoa, ela não viu o rosto. No campo missionário, ela caminhando. Mas ela era casada, ela tinha crise com isso. Como é que ela era apaixonada no sonho pela pessoa se ela era casada? E naquele dia, quando eu falei com o que ela estava sonhando, aquele dia, depois de muitos anos, ela não tinha aquele sonho por causa do histórico que aconteceu. Ela disse que naquela noite que ela sonhou. Aí ela disse que veio, sentou na cama, quando virou o rosto era eu. Aí naquele momento ela falou assim, não, o Efigênio não, eu não tenho nada com ele. Aí ela sentiu o Espírito Santo dela e falou assim, eu vou mostrar o quanto que eu amo ele para você. E aí aí nós fizemos a corte, aí oramos, aí o pastor Rogério olhou bem assim para ela, Lu, deixa eu te falar para você uma coisa. Fazer a corte é namorar em santidade, viu? Para você que está ouvindo, a corte é um namoro em santidade. Isso mesmo, E aí, nisso aí, o que aconteceu? Nesse período, né? E aí, quando ela começou a ver dessa forma, aí o Rogério olhou e falou assim, Lu, deixa eu te falar para você uma coisa. Esse eu conheço, ele não tem volta. Esse daí não trabalha para o homem, ele vive para Deus, é mergulhado no Espírito, não tem como. Se você vai viver é na provisão. Esquece seu trabalho, esquece a sua vida, você vai estar no meio da rua, você vai estar na Cracolândia, você vai estar dentro da casa de recuperação, você vai estar na missão, na hora que você vai estar aqui, você não sabe onde você vai. Esquece, você não vai ter onde que repousar a cabeça. Não tem, isso aqui não tem volta, eu estou te falando, viu? Aí tudo bem, aí nisso aí ela foi, contou o sonho, e aí ela foi embora. E aí quando foi nessa noite também, ela teve um sonho, nós estávamos num estágio, orando pelas pessoas e as pessoas sendo curadas, sendo libertas, e ela do meu lado. E aí o interessante disso tudo, você lembra da comida, o prato que ela me deu? Lembro. Aí a mistura que tinha era coxinha de frango, era a única mistura. Estava dentro do micro-ondas, que era a marmita dela. Ela tirou e colocou no meu prato. Aí eu falei para você, tá vendo? A viúva lá tinha azeite e farinha, você tinha coxinha. Eita, limitou o profeta. E aí foi nisso aí, fizemos a corte. Aí nós casamos, né? E aí foi que começou o desenrolar disso tudo. E aí veio a restauração da minha casa, dos meus filhos, né? Os filhos delas também, porque teve um processo de ressignificação, né? Porque traumas gerados, ela também teve uma vida muito, assim, que de fato sofreu bastante, tanto com o marido por causa do alcoolismo, né? E também o irmão dela, o outro que era lá do sul, ela teve que reconhecer o corpo dele, ele tomou 14 facadas, 17, por causa da questão da drogadição, né? E aí hoje já vamos fazer 11 anos de casado. 11 anos de casado. 11 anos. Uma família linda. Os filhos hoje super unidos, né, pastor? Caminhando lá. Uma bênção, né? Uma bênção, uma transformação total. Aí hoje é os netos, tudo, né? Eu já tenho ideia. Não, já tem. E a Lu é uma querida, né? Eu amo a Lu de paixão, um amor de pessoa, uma mulher de Deus, tremenda profeta do seu lar. Aí tá lá. Agora ela tá na cela, né? Olha que incrível aqui, ó, uma história de alguém que era drogado, alguém que já tinha, como que era o nome da doença que você falou? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Irreversível. É uma doença diagnosticada sem cura. É. E hoje, assim, eu tenho o privilégio de conviver com o pastor Efigênio, a pastora Lu, eles fazem parte, né, da nossa aliança de pastores, né? Estamos sempre juntos, uma vez por mês, pelo menos 2 vezes por mês, estamos sempre juntos com diversos pastores aqui da cidade e de outras regiões. E eu vejo, assim, o quanto é usado por Deus. Então, aquele diagnóstico caiu por terra. É bom. Porque Deus cura tudo.
Para Deus Eu não fui existe pesquisa, impossível. depois, aí o que acontece? Já trabalhando, né? E aí o pessoal queria lá no Centro de Desenvolvimento e Pesquisa de Álcool e Droga do Hospital das Clínicas, junto com a USP, estava desenvolvendo um trabalho, né? E aí, por causa do meu testemunho, e aí eu fui convidado para ir lá. E aí chegou lá, eu nunca tinha feito um check-up na minha vida. Aí chegaram, eles fizeram um check-up da minha vida inteira. Tanto cognição, neuro, né? Pulmão, coordenação motora, tudo isso, né? E aí eles falaram assim, não tem como, não tem como. Como é que você tem essa formação, essa memória, essa atuação? Eu falei assim, olha, na verdade, doutor, o que acontece? Quem fez isso na minha vida foi Jesus Cristo. Aí eles falaram, não, aqui não pode falar de religião, então vou embora, porque o cobaia aqui sou eu, não é você. Eu não, fica aí, espera. Eu falei, não, você falou que não, se não for para falar de Jesus, eu vou embora, doutor. E eu tô ali e já aproveitei a oportunidade e testemunhando que Porque somos testemunhas. isso confunde até os médicos, né? Algo impossível diante da medicina. Como é que alguém que tinha um diagnóstico de esquizofrenia hoje pode ser líder de uma instituição que tem tantos cursos, dá tantas palestras, ensina tanto as pessoas com uma mente brilhante? Como? É impossível, E só isso Deus. tudo, né? E hoje, né? Nesse tempo todo, né? Aí, como a minha profissão era técnico de gestão eletrônica, né? E aí eu já com trabalho na rua, e ali na matriz, ali de frente à igreja matriz de Cotia, tantos viadutos aqui. E aí teve um dia eu vindo lá da missão a pé, não tinha dinheiro, né? E o senhor falou assim, não, você não vai trabalhar para ninguém, eu vou carregar você pelas mãos. Só tem que naquele dia, aí eu vi aqui na Discovel, estava lá precisando de técnico de gestão eletrônica. E também ali na Ralph Bolle tem um centro, uma oficina que é um posto autorizado da Bosch, ali. E estava também admitindo. O que eu fiz? Eu peguei e fiz um currículo. Eu fiz esse currículo, e aí eu peguei e falei bem assim, eu vou pegar e vou no monte, vou ali no ponto do usuário, vou orar para Deus abrir as portas, porque eu preciso de dinheiro para sustentar essa obra. Que, Sim. apóstolo, eu nunca fui assalariado por ministério nenhum, nunca. Né? E sempre Deus provendo. E aí, nisso aí, eu entrei para dentro desse mato, com esse currículo no bolso direito aqui. E de repente eu lá orando, falei, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. E de repente me aparece um senhor, um homem lustroso, negro assim, e falou assim, me dá esse papel que está no seu bolso. Eu olhava assim para ele, meu olho ardia, queimava. Aí eu peguei, enfiei a mão, dei para ele, ele rasgou. E ele pegou na minha mão e olhou assim e falou assim, você vai consertar a máquina do coração dos meus filhos, do homem. E aí eu comecei a chorar ali. Nunca mais eu vi esse homem. Eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando doido? Aí eu saí, fui pro centro Cotia. Aí eu falei assim, então os meninos chegando ali, né, os pessoal que fica ali. Inclusive hoje tem muitos frutos dentro de várias igrejas que a gente resgatamos ali para servir no Senhor aí, Sim. né? E aí eu tô lá sentado assim, cabeça baixada. Falei, e ele chega, ô pastorzão, falei, o que foi? Falei, tem um Marrocos hoje? Marrocos é um pãozinho com mortandela. Eu falei, vai ter tudo, o papai do céu vai preparar tudo. E eu sei nem uma prata no bolso, não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Eu falei assim, tá bom, abaixei assim, aí de repente veio uma senhora na minha frente. Tipo aquelas do coque, sabe? Enfiou o dedo da minha cara. As irmãs cheias não são. Assim, ele já não falou que vai carregar você pelas mãos? Acho que não vai cuidar de você e aqueles que estão do seu lado? Fez assim, colocou no meu bolso. Eu comecei a chorar assim. Aí quando eu abri o olho assim, ela já estava indo ali no rumo, ali perto da loja Colômbia, a Câmara Municipal, descendo naquela rua. E quando eu fui, eu não vi mais aquela mulher. Aí eu enfiei a mão no bolso. R$500. Nunca mais eu trabalhei para homem nenhum. Não sei de onde que vem dinheiro, o que acontece. Hoje eu trabalho, a minha graduação, formação. E tudo isso, eu e aluno, nós vivemos com 20% da nossa arrecadação. O restante a gente investe do Nova Missionária. Aí tem África, Índia, tudo. A gente não fala isso para ninguém. Você não vê a gente nas redes sociais pedindo dinheiro. Nunca vi, é verdade. Nunca vi, não, e nem no lugar que o senhor vai ministrar, inclusive, né? Não, lugar nenhum. Porque Deus sustenta. Eu não sei de onde que vem.
Mas ele sustenta. Hoje eu tenho um trabalho, mas esse trabalho também é mais para network ali mesmo, e orar e cuidar das pessoas, né? Entendeu? Então tem sido assim, Deus tem provido. As faculdades, tudo foi... Eu andava com a mala vendendo livro e Bíblia, eu dava para todo mundo e não vendia nada. E chegava no dia de pagar o boleto e Deus foi provendo e fazendo e acontecendo até chegar nesse momento. Deus foi provendo todas as coisas. Sempre. Né, E ele nos carrega pela mão. Sei. A bênção é grande. É. Sobremodo gigantesca. Gigantesca. Aleluia. Essa frase é dele, viu, gente? É jargão dele. Falar que eu sou suprido por Deus, pela presença. Sou alimentado pela palavra dele. Os céus e a terra vai se passar, mas é a palavra dele que vai se cumprir na sua vida. Nada é impossível para ele. Nada. Tudo eu posso, porque ele que me fortalece. Nosso Deus é um Deus de milagre. E ele falou assim, ó, eu recebi poder no céu e na terra. Só vai e faça discípulo. Ele falou, vai. Não foi para você carregar nada. E aí, ó, ensine eles, falou para ensinar, a obedecer o que ele estava ordenando. Qual foi a ordem do céu? Nós povoamos o céu. Ensinamos a obedecer a tudo que eu te ordenei. Foi uma ordem do Senhor. Cuidar dessa geração. E assim tem sido, né? Cada dia, cada instante, a cada momento. Ontem se passou, amanhã não se existe, e hoje nós estamos aqui, na presença dele, na comunhão com ele. E tem que fazer o melhor todos os dias, né, pastor? Fazer o melhor todos os dias, porque essa geração é uma geração que está vindo perdida. Se não tiver o povo de Deus para poder dar norte, trazer direção, principalmente para os jovens, para as crianças, né? Como é importante essa questão das missões, de evangelizar, de cuidar desses que estão por aí, né? É aquela visão que o Senhor te deu lá atrás, naquele mato. Levando a Bíblia para quem? Para aqueles que estavam vulneráveis, precisando de socorro. É isso aí mesmo. Estavam sendo roubados pelo inimigo, né? E a gente tem visto o extraordinário hoje nesse sentido, né? E também o quanto que eu oro para que haja um despertar. Amém. Nas comunidades cristãs, né? Todo no sentido de alcance mesmo, né? Que saiu um tempo que agora, sem dúvida, nós temos que invadir as comunidades, invadir as casas, né? E as escolas. Não podemos perder oportunidade nenhuma mais. Sim. Não tem mais nada para acontecer. Não tem mais nada para acontecer. Então eu penso que enquanto eu estiver respirando aqui, eu me lembro um dia que na mata, lá no Manaus, no Amazonas, né? O cartel me pegou. Eu tive um livramento muito grande, né? 2 vezes, né? E a terceira vez a Lu viu eles vindo, né? Porque eles colocaram uma arma no meu rosto e não saiu bala. Quem fez isso? Cartel. E aí naquele dia eu olhei para aquele rapaz, ele começou a chorar e eu falei para ele assim, olha, é através desse evangelho que não vai acontecer com a sua filha o que aconteceu com o teu filho. Ele caiu, nós oramos por ele ali e ele aceitou Jesus. Ele falou assim, vocês têm até 9 horas da noite para que isso aconteça. E nisso aí nós desenvolvemos aquele trabalho. E aí quando foi, eu cheguei numa comunidade, aqui eu termino, né? E a gente saiu evangelizando, cheguei numa comunidade assim, na Taboca, que é aquelas tendas, uma menina toda cheia de ferida, tá vendo, irmão Salomão? E aí nisso aí eu cheguei e vi aquela situação, porque a gente encosta o barco, faz aquela ação, aí tem todo um trabalho social ali para a noite fazer um culto. Quando termina, a gente coloca tudo no barco e subimos para outra comunidade. Sim. Aí quando eu fui assim para orar por aquela menina, aí o Senhor falou assim, não, você tem que colocar a mão. Quando eu coloco a mão assim, aquelas feridas dela, começa a sair aquele pulso entre os meus dedos. E eu pegava assim aquela coisa, eu falei assim, aí ela abriu assim, assustada, o rapaz estava do lado, o marido dela começou a se alegrar, e aqueles meninos que estavam em volta, eles começaram a falar no dialeto local deles, e o Espírito Santo de Deus trouxe, eu comecei a entender o que eles estavam falando. E aí tudo bem, aí eu falei assim, olha, leva ela, porque está tendo um atendimento ali, uma pomada, tudo, mas eu não sabia de nada que estava acontecendo. E aqueles meninos falaram assim, eu posso ir com o Senhor? Eu falei assim, pode, a gente tem que aprender o que o Senhor está fazendo. Aí eu peguei e fui, eu falei, onde que tem casas aqui? Entrando para dentro do mato. E fomos evangelizando, orando pelas pessoas e tal, distribuindo Bíblia.
Aí quando eu estava voltando, aí essas crianças, tinham uns 14 crianças mais ou menos. Aí eles pararam assim, olha, agora a gente não vai mais, que a gente tem que voltar para casa, pegar as nosso embornal e pegar a voadeira e a gente vai nos lugares que vocês não vão, para falar desse Jesus e entregar esse material. Eu falei, mas como assim? É porque quando a gente era pequenininho, veio uma missionária aqui da Iadã é as igrejas das Assembleias de Deus de Manaus, e falou que ia chegar um homem, aqui um dia, uma pessoa, branco, que ele ia colocar a mão nas pessoas, elas se tivesse morta, ia até viver, se tivesse doente, ia ser curado. Eu falei, que glória a Deus! Eu falei assim, aí cadê o senhor? Se você é você. Eu falei, por quê? Aquela que estava deitada lá, tinha 9 dias que já estava na cama. Então, pela cultura, algumas regiões ainda tem isso. Se aquela enfermidade não é curada ali, joga no rio. Ela ia ser jogada no rio. Ele estava num momento que ele estava despedindo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, e esse homem era para orar pela gente. É para ungir, colocar óleo na mão e colocar nas nossas cabeças. Que ela falou que daqui ia ser um avivamento, que ia chegar em local que vocês não iam. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não tenho óleo aqui. Aí o outro menino falou assim, não, nós temos óleo. Ela pegou um potinho de azeite. E o irmão Salomão do lado olhando assim, sem entender nada, e eu também. Após eu peguei, joguei o óleo e ungi aquelas crianças. As 14 crianças foram tudo batizadas com o Espírito Santo. Meu Deus. E aí elas saíram e foram embora. Aí quando chega a noite, na hora do culto, aí tô indo para pregar, aí tinha um monte de mulher assim chorando. E chorava, e chorava. Aí, pastor, né, você sabe o que? Você não recebeu a cesta, não foi atendida? Não, não é isso não. Aí chegou o chefe daquela comunidade, Janamã, e falou bem assim, o senhor vai jantar comigo hoje. Nós pegamos um tracajá. Tracajá é um jabuti grande assim, e aí faz um guisado, honrando o princípio da mesa. Eu falei, tudo bem, mas o que está acontecendo com essas mulheres aqui? Aqui, ó. Eu falei, o que está acontecendo com essas mulheres aqui? Eu preciso ajudar elas, que elas estão chorando. Eu chamei o pessoal. Não, elas estão chorando de alegria. Eu falei, por quê? Aí chegaram, me abraçaram. Eu comecei a chorar porque cumpriu a profecia nos filhos dela. Que os filhos dela foram para o meio da mata. Os missionários que surgiu. E falou para elas não se preocupar. Que vocês não voltassem, mas não largar Jesus. Que um dia encontraria coisas no céu. Meu Deus. E aquilo ali, todo ano, quando eu estou subindo aquele barco em Manaus, eu falei assim, Senhor, e aquelas crianças? Ele falou assim, só não para de fazer isso, que um dia você encontra com elas. Eu achava que eu era crente, eu estava desviado. E o que você está esperando hoje na sua comunidade, na tua igreja? Passa segunda, terça, quarta, quinta e não fala de Jesus para ninguém, não entrega uma literatura para ninguém, mas fica a semana toda dentro do quarto querendo preparar um mega sermão e não alcançou ninguém. Verdade. Isso nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu imagino. O impacto de vivência, de ver a transformação das pessoas e realmente cumprir o chamado. E assim, uma coisa muito... Não é nada planejado nem nada, vai ser conduzido pelo fluido do Espírito Santo de Deus. É o que Deus faz, né, pastor? É o que Deus faz, meu Deus. Isso é forte. Meu Deus. Muito feliz de ouvir tudo isso, de ouvir todos esses movimentos incríveis. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Amém. Eu louvo a Deus. Vou só dar uma pequena adenda aqui. Deus estava colocando muito essa questão de criança no meu coração. E aí o pastor veio ministrar na igreja. Foi muito incrível, porque ele veio ministrar num café de pastores. Foi. E eu tinha tido um sonho, onde Deus estava falando comigo a respeito de criança. E eu vim para a igreja assim, Senhor, mas o que o Senhor quer que a gente faça com criança, né? Qual o seu chamado com relação a isso? E o pastor Efigênio ministrou muito, inclusive contou esse testemunho das crianças, contou diversos outros de missões que o Senhor tem. E aí, quando o Senhor terminou o sermão, o Senhor pediu para as pessoas se ajoelhassem, que Deus estaria entregando ministérios, e eu me ajoelhei e comecei a orar. E eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer com relação à criança. Eu não tenho essa habilidade, não sou formada nisso. Minha formação é direito, minhas duas irmãs são pedagogas, mas eu não tenho formação de pedagogia. E eu falei, mas o Senhor quer que a gente atue mais? A gente tem ministério infantil hoje na igreja, mas o Senhor quer que a gente atue mais? O Senhor me dá um sinal, porque o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Eu obedeço.
só me dá a direção do que o Senhor quer que eu faça. Nessa hora que eu estava orando baixo, na mente, o Senhor veio e colocou a mão na minha cabeça e disse assim: Deus manda dizer que Ele não quer com que nenhum dos seus pequeninos se perca. Apenas vá e faça o que Ele está ordenando. Ele vai fazer acontecer. O caminho que Ele vai abrir é Ele. Ele vai te direcionar em tudo. Meu Deus, o Senhor começou a falar muitas coisas e eu fui recebendo aquilo e falando: meu Deus, é isso. Como? Eu não sei, mas Deus vai fazer. E quando eu saí daqui, naquele café de pastores, dia 6 de novembro, nunca esqueço, porque foi o dia do aniversário da minha mãe, há 3 anos atrás. Nós estamos em 2024, isso foi em 2021. Eu saí daqui, falei para o Reinaldo assim: amor, Deus está falando que a gente tem que trabalhar mais incisivo com as crianças. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas alguma coisa vai acontecer. A gente acabou de comprar o anexo, que a gente tinha comprado aqui o anexo, vamos montar lá um projeto com as crianças e trazer essas crianças da comunidade para a igreja, para ministrar algumas aulas e principalmente ministrar a palavra. Pastor, isso foi no dia 6. Dia 27 de novembro, a gente ganha a escola. Ganha. A Igreja Presbiteriana nos deu uma escola, que é o Instituto Viva, Colégio Cristão. Você pode procurar ele nas redes sociais. E a escola veio para a nossa mão. Foi um desafio gigantesco, porque eu pensava assim: como é que a gente vai cuidar de uma escola? Eu não tenho habilidade para isso, eu não sei nem por onde que a gente começa. A gente ganhou a chave da escola no dia 20 de dezembro, tinha que abrir a escola dia 6 de janeiro. Mas tudo que eu lembrava era dessa promessa, que Deus mandava aí. Deus só falava: vai, que eu vou ensinar, eu vou sustentar. E realmente, agora estamos há quase 3 anos com a escola fluindo de uma forma sobrenatural, as coisas andando de uma forma linda. E por que eu estou contando isso? Porque Deus se manifesta. Amém. E é lindo ver o agir de Deus, é lindo ver como Deus se preocupa com a sua obra. Na verdade, nós somos meros instrumentos, nós estamos nessa terra totalmente de passagem, e enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que cumprir o descrito em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse é o nosso chamado, né? Então, é realmente esse desatar. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém, porque o Senhor já foi boca de Deus muitas vezes, para falar coisas muito pessoais comigo, com a minha filha, com meu marido. Eu reconheço a unção que está sobre a sua vida, eu reconheço o chamado que tem sobre a sua vida. O Senhor também é responsável agora por esse movimento em Cotia, né? Esqueci o nome agora. Cruzada da Unidade do Corpo de Cristo. Tem juntado muitos pastores. E eu louvo a Deus por tudo isso, porque assim, eu não te conhecia antes, mas eu escuto esse seu testemunho e é lindo ver o que Deus fez e faz através da sua vida, através desse chamado, que Ele realmente te levantou para mudar muitas histórias. Então a minha oração é que o Senhor te abençoe poderosamente e que o Senhor continue sendo esse chofar de Deus para essa geração. Fala o Instagram, pastor, da missão, para quem quiser fazer um curso com o pastor. Tem diversos cursos, se já quiser falar de alguns que tem lá. IMUPV, né, que é Instituto Missão Unidos pela Vida, que é o Instituto Teológico Missão Unidos pela Vida. Esse é o Instagram. O Instagram. E o nosso alvo é treinar, capacitar, motivar e enviar essas pessoas que possam, as comunidades, ter acessibilidade, porque um avivamento genuíno do amor tem que atingir todas as esferas da sociedade. Sim. Então, e nós temos que ter ferramentas para isso. Né? Exatamente. A unção, os apóstolos eram homens comuns, mas no dia quando eles receberam o Espírito, eles até usaram, eles mudaram a história. Mudaram. Então nós somos chamados para isso, né? Para transformar, restaurar a vida e mudar de geografias. É isso aí. Se você é um pastor também que está nos ouvindo, você pode levar um desses cursos para a igreja, sim, né? Pastor Efigênio vai lá, dá curso de capelania, leva curso também sobre a prevenção de drogas, trabalha com clínica, né? De clínica, não é? Hoje não fala de comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica, isso. Então, tá aí uma parceria boa para andar na terra, para marchar na terra, na terra. Glória a Deus. Também. Pastor, eu gostaria imensamente de agradecer. Obrigada por ter vindo aqui no Restaurando Vidas. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu esse testemunho foi edificado, né? E esses são poucos testemunhos da sua vida, que é gigantesco, né? Eu já ouvi muitos e tem muita história ainda para contar aí.
E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela pastora Lu, querida. Vocês são exemplares, são pessoas assim que realmente vale a pena caminhar junto, pessoas de caráter, responsáveis com a obra e que fazem a diferença nessa terra. Então, que Deus te sustente, te fortaleça todos os dias para que o Senhor continue essa obra linda. Não sei se dá tempo rápido, agora a gente entramos num desafio, que junto com a missionária Maria do Carmo, que é encontro com Deus, encontro com dependentes químicos. Então nós pegamos 5, 6 dependentes de cada casa de recuperação e nós levamos lá para a missão. Só tem que o encontro com Deus é 3 dias, tá certo? Certo. Lá não, lá é 5. Então nós levamos e damos comida, alimentação, cuidamos deles, fazemos uma coisa assim com muita excelência. Agora em novembro, nós vamos fazer um só com mulheres, porque não pode fazer junto, né? Sim. E aí tem todo esse trabalho. Então, você queira conhecer mais, né, nos ajudar, estamos aqui. Aí eles perguntam, você aceita doação? Desde uma agulha até um avião, deixa Deus te usar. Né? Isso aí. E nós não cobramos nada, né? Tudo que a gente faz, a gente tem feito. Temos agora, dia 21, uma formação de capelania para 86 capelão, sem cobrar 1 centavo de cada um. E aí Deus... É realmente uma obra que é sustentada pela misericórdia e o amor de Deus. Mas isso não quer dizer que você não pode ajudar, né? Se você se sentir tocado por todo esse testemunho, por toda essa história, que linda que é de vida do pastor Efigênio, a missão dele ajuda muitas famílias, muitas casas terapêuticas, muitos lugares remotos, ele ajuda muitas pessoas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da missão e quiser também se solidarizar com isso, ajudar, fazer missão é de 3 formas. É orando pelos missionários, é investindo financeiramente ou indo fazer missão. Você pode escolher qual você prefere, né? Ou juntar as 3 numa só. Então, se você de repente não tem a disponibilidade de ir, ajude. Ajude financeiramente, que isso faz toda a diferença. Isso mesmo. Né? Isso aí. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Estou honrado. Deus te abençoe. Amém. Quer falar com alguém? Quer dar uma notícia para alguém? Um beijo para Lu. Minha primeira dama está lá, te amo, viu? Primeira dama maravilhosa, né? Primeira dama, porque eles falam que primeira dama é esposa de presidente, de governador, de prefeito. Não. A maior autoridade nessa terra somos nós, que somos embaixadores. Mesmo. Então, eles é a segunda, que a primeira é nós, que somos a autoridade do céu. Embaixador na terra, embaixador do céu. Do céu. Por isso que eu falo isso. Glória a Deus. Queridos, obrigado por ter assistido esse programa. Que o Senhor possa impactar o seu coração e que você possa entender, através da vida e da história do pastor Efigênio, que não existe impossível para Deus. O nosso Deus é um Deus de cura, de milagres, de transformação. Não importa se está dependente das drogas, não importa se tem problema psicológico, psiquiátrico, não importa. O Deus que nós servimos é um Deus de cura. Ele pode alcançar toda e qualquer circunstância. Aquele que era o improvável, hoje é um homem que arrasta muitas pessoas, que transforma a vida de muitas pessoas e muda histórias. Por quê? Porque quando Deus entra, tudo é transformado. Então que esse recado fique para você, né? O nosso Deus é um Deus de milagres e que o milagre do Senhor também te alcance. Curta esse programa, compartilha, envia para outras pessoas, que eu tenho certeza que também vai edificar muito a fé das outras pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima quinta. Fique com Deus.